Olá, estamos chegando com mais uma edição do Hoje Pode. Como sempre, conversas muito produtivas por aqui. Vamos falar sobre gestão pública, sobre a nossa Paraíba. Mas antes eu quero agradecer de novo. Eu até gosto aqui de reiterar os meus agradecimentos, porque esse podcast, esse projeto, que também tem ido ao ar na TV, aqui na Rede Ita, tem feito muito sucesso. E claro, graças a você que nos acompanha, você que nos assiste semanalmente aqui às quintas-feiras. Muito obrigada pela audiência, pela participação, pelas sugestões de pauta, pela comunicação também, que acaba se fechando entre nós e entre você que está em casa, nos acompanhando, nos assistindo e, claro, produzindo junto com a gente também. Lembrando que o nosso canal para comunicação, fica até mais fácil da gente conversar, de receber essas mensagens de vocês aí de casa, é o nosso canal, o nosso Instagram, Rede Ita. Então, é só nos acessar lá e conversar com a gente também. Enfim, vou, como de praxe aqui, pedir para o Caio abrir as câmeras e está conosco na bancada aqui, ninguém mais, ninguém menos do que o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Governador, um prazer recebê-lo. Eu sei que sua agenda está muito densa, né? E já cumpriu a agenda hoje aqui em Campina Grande, mas cedeu um pouco do seu tempo para conversar conosco. Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo. Obrigado primeiro pelo convite. Eu tenho uma crença que fazer gestão pública, uma das missões dentro da gestão pública mais importante é prestar conta. Sim. É prestar conta à população. E quando a gente tem a possibilidade de estar num veículo de comunicação com a audiência que se tem aqui, para mim é uma alegria muito grande. Poder conversar acima de tudo sobre as coisas boas da Paraíba, sobre as coisas que estão acontecendo no estado. Então, para mim é uma alegria muito grande. E não é qualquer conversa, governador. Estamos num período em que o senhor já está, né, chegando aí aos instantes finais da sua gestão, né, o último ano de gestão enquanto governador, 8 anos, que a gente pode dizer que foram anos produtivos e continuam sendo, de muitas entregas também. A gente não está falando só de obras, né, de obras de cal, de tijolo, mas aí de muitas questões que o senhor pode elencar aqui. Mas dentro desses 8 anos de gestão, se o senhor pudesse elencar o momento mais desafiador, talvez, fazendo um breve histórico daquilo que foi ou do que o senhor assumiu enquanto gestor da Paraíba? Eu não tenho dúvida que durante esses 7 anos e poucos meses, talvez o momento mais difícil, não só para mim, mas para toda a humanidade, foi o momento da pandemia. 2020 e 2021 foram os 2 anos mais desafiadores. Eu não tenho dúvida nenhuma que um dia alguém vai descrever o que foi ser governador durante o período da pandemia. E no momento em que havia, por parte do governo federal, uma falta de apoio muito grande. Sim. Ao contrário, uma tentativa de fazer com que as ações que eram necessárias, que fossem tomadas, não surtiriam efeito. Enfim, foi um momento muito difícil. Eu tenho certeza absoluta que, e aí não só a Paraíba, mas o Nordeste como um todo, teve uma capacidade muito grande de se unir em torno do consórcio Nordeste, do qual o estado da Paraíba faz parte. Sim. Para que a gente encontrasse caminhos. Então, ali, sem sombra de dúvida, foi o momento mais difícil da gestão, até porque eu assumi o governo em 2019 no meio de uma crise da saúde, uma crise muito grande na saúde. Mas conseguimos, ao longo do ano, tirar a Paraíba daquela situação difícil, daquela crise na saúde. E imaginávamos nós que em 2020 teríamos condições de ter a colocação em prática do projeto pensado, do projeto planejado para a Paraíba. E aí nos deparamos com a pandemia. E não foi fácil, evidentemente, naquele momento. Sim. Até porque a falta de apoio, o desconhecimento, e aí o desconhecimento em todas as áreas, a própria medicina não tinha respostas naquele momento para dar, e as medidas que nós tivemos que tomar, eu tenho certeza absoluta que foram medidas muito duras, impactou na economia, impactou na vida das pessoas, mas a gente tinha um foco único, que era salvar vidas. Hoje eu faço uma avaliação de que nós acertamos mais do que erramos naquele momento, mas sem sombra de dúvida foi o momento mais difícil da gestão. 2020, 2021, e as medidas que nós tomamos, principalmente que afetou a economia, essas medidas fizeram com que também a retomada fosse muito mais rápida. Paraíba deu saltos significativos na sua economia a partir da retomada
por conta muito das medidas que nós tomamos e que, graças a Deus, fizemos com que a média de número de mortes na pandemia, o Nordeste foi realmente a região que menos foi afetada. E por conta das medidas que nós tomamos, baseada toda na ciência. Havia um negacionismo muito grande. E a gente tinha dentro do Consórcio Nordeste um comitê científico, formado por grandes cientistas do Brasil e várias universidades do mundo conectados, e que fazia com que a gente tivesse a condição mínima de informação naquele momento. E tomamos as medidas que foram necessárias. Então, sem sombra de dúvida, esse foi o momento mais difícil, porque enfrentávamos o desconhecido. Com a chegada da vacina, aí as coisas começaram a ser colocadas nos seus lugares, e eu acho que aí conseguimos virar a chave. Hoje, praticamente, a gente nem lembra, né, da pandemia. O ser humano tem essa capacidade de esquecer momentos difíceis, mas dentro da gestão eu diria que era uma tortura diária quando eu recebia às 5 horas da tarde a relação das pessoas que tinham falecido, tinham ido a óbito por conta da Covid. Era realmente uma coisa muito difícil para quem é gestor, porque muitas vezes eu me senti impotente diante daquela situação. Mas conseguimos passar. Eu acho que conseguimos passar, demos uma resposta adequada e na medida do que era possível naquele momento. E hoje eu encontro pessoas até que ainda lembram, claro, da pandemia e que aprovou aquelas medidas que nós tomamos. Mas, sem sombra de dúvida, foi o momento talvez mais difícil, porque o restante foi trabalhar, foi produzir, e isso é a coisa que eu mais gosto de fazer. Já é de praxe, né? Já é um comum. Decisões muito solitárias, né, governador, num momento como esse? Não tenho dúvida nenhuma. Era um momento de muita angústia, porque era assim, era com você mesmo, todos os dias, e tendo que tomar medidas e colocar a cara à tapa, literalmente. Porque você fechar setores econômicos onde pessoas dependem dali para sobreviver não é fácil. Entretanto, a gente sabia, e pela informação que nós tínhamos, claro, que o contato a transmissão era pelo contato. Então, se você evita o contato, você conseguia diminuir a transmissão. A questão das máscaras. Quando nós identificamos que as máscaras seriam capazes de reduzir a contaminação, nós fomos para cima. Sim. E aí, assim, a sociedade talvez nem saiba, mas nós fomos para dentro de um presídio feminino que tem em João Pessoa, Júlia Maranhão, em que tem um grande projeto lá de ressocialização, Castelo de Bonecas. Sim, lindo projeto. Em que as reeducandas produzem bonecas. E aí nós chamamos as reeducandas e pedimos uma ajuda para que, ao invés de bonecas, elas parassem e produzissem máscaras. E elas produziram 250 mil máscaras. Eu recordo. E nós distribuímos isso, era em fila de banco, em todo canto que a gente chegava, para as pessoas começarem a usar e tudo isso. Então, foram grandes aprendizados daquele momento. Mas eram decisões muito solitárias, não tinha jeito. Sim. Não tinha jeito. Porque sequer reuniões de grupos de secretários a gente podia fazia por videoconferência reuniões. Mas tivemos o secretário Dr. Geraldo à frente, Dr. Beltrame, que eram secretários, que também com a gente compartilhou esse momento. Sim. E a gente conseguiu avançar. Então, eu acho que passamos realmente uma fase difícil, mas conseguimos vencer. Conseguimos vencer com os instrumentos que se tinha para lutar naquele momento, e eu acho que conseguimos sair bem. Independente de pandemia ou não, governador, o senhor tem uma característica muito peculiar de gestores que se preocupam com a comunicação, né? Em comunicar, como o senhor disse no começo aqui da entrevista, de prestar contas, mas de alguma forma em atender a imprensa, as pessoas, quem tem ali um anseio, alguma dúvida com relação à gestão. Afinal, todo mundo participa da gestão, né? E eu acredito que isso tenha se destacado durante esse período da pandemia, no que diz respeito ao seu perfil enquanto gestor. O senhor acha que isso fez diferença? Não esconder das pessoas, sempre trazer as informações que eram necessárias para aquele momento? Não tenho dúvida. Primeiro porque eu acredito, é conceito, que quem está na gestão tem a obrigação de colocar as informações da melhor maneira possível para o público, para a população de uma forma geral. E, especificamente, num caso desse,
que era uma pandemia e que você, aí sim, você tinha todos os motivos do mundo para o tempo todo estar orientando a população. E a liderança do Estado não pode fugir disso. Concordo. Para o bem ou para o mal, quantas vezes eu vi de pessoas de correligionários dizendo assim, você vai perder voto demais. Essa medida que você está tomando, você vai perder voto demais. E eu sempre dizia, mas essa não é a hora de pensar em voto. Essa hora é pensar em vida. Em vida. E era isso que a gente fazia todos os dias, absolutamente todos os dias. E aí nós tivemos grandes discussões com o empresariado, com as igrejas. Teve um momento da pandemia que nós tivemos que suspender temporariamente os cultos, as missas. E tudo isso trouxe impacto. E não foi fácil. E não foi fácil. É claro que quem está na condição de governador não pode abrir mão de jeito nenhum da tomada de decisão. E essa não abre. Mas, sem nenhuma dúvida, deixar a população consciente de que era preciso fazer e tomar determinadas medidas, eu sempre expus. E eu acho que, no final das contas, essa relação que nós criamos de confiança com a população foi muito bom para todo mundo. Pois é, e eu queria até que o senhor fizesse aqui um breve balanço da primeira gestão para a segunda. Estamos falando de um momento atípico, a pandemia que o senhor acabou de citar. Então, João Azevedo 1, não dá para a gente comparar nível de números, de dados, né? Foi um período injusto para os próprios gestores, que mesmo tendo a consciência que o senhor tinha, né? Mas dá para traçar a diferença clara, né? Enfim, do seu perfil, do seu comportamento, das suas respostas enquanto gestor na segunda fase? Ah, sim, claro. Se você fizer uma análise macroeconômica de qualquer indicador econômico, social, você vai ver que as curvas, elas têm uma queda significativa em 2020 e depois tende a crescer a partir de 2020. Verdade. E quando eu falo de indicadores econômicos e indicadores sociais, é porque se você analisar da quantidade de passageiros que chegaram na Paraíba através dos nossos aeroportos, você vai ver que 2020 despencou. Sim. Era natural, estava todo mundo tendo que ficar em casa. Mas aí, se você pegar a violência doméstica, ela disparou. Por conta de uma relação de pessoas. E esse fenômeno foi um fenômeno que a gente teve que enfrentar com muita força. Os homens passaram a passar mais tempo em casa. E muitas vezes sem ocupação. Isso começou a refletir na relação familiar e aumentou a violência contra as mulheres. Foi um ano que teve um processo inverso. Você tinha a economia caindo, as atividades econômicas caindo e de repente, a violência contra a mulher cresceu. Caos. E aí nós tivemos que atuar em cima disso. Então, eram fenômenos acontecendo que eram, a princípio, não era identificado, só depois de 6 meses é que nós começamos a ver os números e crescendo determinadas coisas. Então, essa primeira gestão, 19, como eu disse, foi uma crise na saúde, mas que nós conseguimos fazer uma série de coisas. 2020 e 2021 foi o enfrentamento da pandemia, mas sempre com um pé naquilo que eu acredito e acreditei o tempo todo, que nós temos que fazer um governo de entregas. A população espera de cada gestor, a população espera que aquele que está exercendo temporariamente aquela função de governador possa retornar para a sociedade o atendimento de suas demandas. Claro que a grande maioria tem demandas pessoais, mas o que pesa na decisão do gestor é o atendimento de demandas coletivas. As demandas coletivas têm muito mais importância do que qualquer demanda pessoal. Sim. Então, baseado nisso e com este foco, nós conseguimos dar respostas, mesmo dentro da pandemia, com coisas importantes no Estado. Eu me lembro bem que nós criamos um programa em 2019 na área de saúde, era o programa Opera Paraíba. Porque havia uma fila gigante de pessoas esperando cirurgias eletivas. E nós criamos em outubro de 2019. O programa começou a funcionar, veio a pandemia. A gente teve que segurar o programa, porque o foco era o atendimento à pandemia,
E depois, logo, a gente soltou o programa, e o programa hoje é referência para o Brasil, fez 213 mil cirurgias e acabou com a fila, que eu chamo a fila da vergonha. Uma pessoa que espera 6 anos, 8 anos por uma cirurgia, isso é um absurdo no Estado, que seja ele qual for. Mas isso é um problema nacional e que na Paraíba nós acabamos literalmente com essa fila. Então, programas como esse surgiram mesmo durante a pandemia. Sim. E a gente conseguiu avançar. Naquilo que se refere a programas de obra, infraestrutura, era necessário que a gente tivesse, por uma condição até de manter o nível de empregos num patamar que não gerasse muito desemprego, a gente tinha que manter a construção civil funcionando. E a construção civil privada e a construção civil pública. Então, as obras do Estado elas não sofreram muito em termos de redução de ritmo, Impacto. por conta de que a gente foi para cima para dizer, não, vamos continuar trabalhando. Até porque a grande maioria das obras ela acontece em um espaço aberto e era possível manter o funcionamento. A mesma leitura nós fizemos para a questão da indústria, das fábricas. A fábrica é um espaço em que o chão de fábrica é muito controlado. Você entra numa fábrica, você vê as coisas tudo funcionando, as pessoas nos seus postos de trabalho, fazendo seu trabalho. E era possível fazer um protocolo de forma que a gente mantivesse as fábricas funcionando mesmo durante a pandemia. E assim fizemos, com segurança. Um outro segmento que na Paraíba é muito, muito importante em termos de geração de emprego é os segmentos de call center. Aqui em Campina tem um call center gigante, também em João Pessoa. Existem hoje 25 mil pessoas que trabalham em call center. Sim. Mas era impossível manter o call center funcionando nos moldes que ele funciona. Uma pessoa ao lado da outra. Naquele momento não tinha como, né? Não tinha como. E aí nós tivemos reuniões lá e eu me lembro que foram reuniões muito duras. Porque o setor, não, você vai fechar call center? Não, eu não vou fechar. A gente vai criar um outro protocolo. E se não for do protocolo, aí não tem jeito, vai parar. E nós criamos um protocolo em que estabelecia que o posto de trabalho era sim, outro não. Sim, não. E eles perguntavam, e onde é que eu vou botar essas outras pessoas? Não sei, home office. E aí foi uma reação contrária gigante. Sem dúvida. E hoje, o setor, eu recebo, às vezes, apertos de mão agradecendo, porque 35% da força de trabalho hoje dos call centers continua em home office, mesmo sem pandemia. Mudou o formato, né? Claro, houve uma economia até para o setor. Então, assim, a agricultura, a indústria, o setor de call center, nós conseguimos manter funcionando mesmo com a pandemia. E isso permitiu que rapidamente a gente crescesse. Tanto é assim que o PIB da Paraíba cresceu de 20 para 21, 9,9%. Isso é um número maior do que qualquer índice do Nordeste ou do Brasil. De fato. Teve esse crescimento importante, porque mesmo durante a pandemia nós conseguimos manter esses setores funcionando. Então, assim, a partir de 21, mesmo ainda no primeiro mandato, o resultado do trabalho que estava sendo feito, ele começou a efetivamente dar resultados. Lógico que em 22, aí você já não tinha mais pandemia. Sim. Nós conseguimos ajustar o Estado a uma realidade fiscal extremamente importante. O Estado da Paraíba, para você ter ideia, nenhum estado do Nordeste tinha obtido a nota A do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional ele faz um rating dos estados e dão uma nota A, B, C, D, em função da gestão fiscal. E nós recebemos pela primeira vez a nota A. Agora já são 5 anos consecutivos que nenhum estado do Nordeste tem essa nota. E agora nos deram até um mais, agora nós somos A+, por conta de uma série de informações que a gente presta. Então, atingir esse nível de gestão fiscal, e aí em consequência de uma necessidade, de uma demanda também provocada pelo momento que nós vivemos de 19 a 22, que foi o fechamento praticamente das portas dos bancos públicos para a Paraíba. De fato. Dentro de uma gestão que tomava decisões muito mais olhando o lado político
do que o lado econômico e o lado social. Então, o governo federal fechou as portas para a Paraíba. Fechou literalmente as portas. Eu não tive acesso a financiamento de Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, nenhum banco. É importante que se esclareça isso. Não, nenhum banco. Fechou. As portas se fecharam. E aí nós fizemos um ajuste. Nós fizemos um ajuste fiscal tão grande no Estado que fez com que o Estado abrisse as portas, aí sim, de entidades internacionais para fazer financiamento. Hoje o Estado da Paraíba tem a operação com o Banco Mundial, tem a operação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem a operação com o NDB, que é o Banco do BRICS, tem a operação com a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento. A gente tem operações com aí, agora, depois do presidente Lula, quando voltou, aí agora tem BNDES, tem Caixa Econômica e tal. Mas durante aquele período, não. E eu sempre digo que na vida não tem mal que não traga um bem. Sim. Sim. Esse ajuste foi tão importante que fez que o Estado tivesse essa nota A de gestão fiscal. Que a gente contratasse a SP Global Ratings e definisse que a gente é rating AAA. Que isso é uma nota muito grande porque sinaliza para o mercado. Uma empresa, uma indústria que queira se instalar num estado, ele analisa todos esses dados. Sim. E no caso da Paraíba, nós conseguimos criar um ambiente de negócio ideal. Favorável para isso, né? Então, a empresa chega. Não é à toa que uma empresa chega aqui em Campina Grande para instalar um centro de distribuição grande, como nós instalamos aqui, vai envolver 300, 400 milhões de reais de investimento, sem ele ter segurança do ambiente de negócio. É o que está acontecendo na Paraíba hoje. Essa geração de emprego enorme, para você ter ideia, nós geramos mais de 1.300.000 empregos de carteira assinada entre 2019 e final de 2025. Um número expressivo. Disso ficou de saldo praticamente 140 mil empregos. Então, este ambiente, ele foi gerado a partir exatamente da dificuldade que nós tivemos. Um movimento que acabou forçando os demais. Assim. E hoje a gente tem grandes empreendimentos acontecendo na Paraíba. O Polo Turístico Cabo Branco, lá em João Pessoa, são 14 mil leitos de hotelaria. Sim. 14 mil leitos de hotelaria. O centro de convenções que a gente inaugurou aqui em Campina Grande já realizou eventos gigantes. O Imagine Land aqui deu 32 mil pessoas no final de semana. Um evento mesmo que nós fizemos junto com o Sebrae, do empreendedor, deu mais de 20 mil inscritos. A gente está com uma agenda desse ano praticamente cheia do centro de convenções. Recorde, né? É. Então, isso é fruto desse momento. E, claro, vem um conjunto de fatores que eu sempre digo. O Estado, por essa organização e essa gestão fiscal, permite que a gente faça pagamento, por exemplo, dos servidores e de fornecedores dentro do mês trabalhado. Agora mesmo, sexta, dia 29 e dia 30, né? Hoje é 26, 29 e dia 30, nós vamos pagar a folha. Ativos, inativos, pensionistas, reformados. Isso são 900 milhões de reais colocados na economia do Estado. Qual é a fórmula, governador? Porque a gente vive um momento, e nós, eu falo a gente enquanto Campina Grande, né? Os campinenses vivem um momento muito inseguro em termos de gestão pública, principalmente quando a gente fala aí do grupo de servidores que entram num mês sem receber o salário no mês trabalhado, e enfim, há uma insegurança não só jurídica, mas há uma insegurança prática também no dia a dia. E aí, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque eu imagino que numa dimensão de um governo de Estado, né, a coisa seja muito maior. Então, qual seria a fórmula? Há um segredo, uma regra para isso? Trabalho. Suor. Esquecer de que fazer gestão pública não é glamour nenhum. Não tem glamour nenhum nisso. Tem que ter muito suor todo santo dia. Acordar cedo, dormir tarde, às vezes nem dormir. Essa é a questão. Quem escolhe, quem faz uma opção na vida de fazer gestão pública, tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa na vida para se dedicar àquilo que vai fazer. Até porque é temporário. Passa muito rápido. Sim. Passa muito rápido. Quem é governador, quem é prefeito, tem prazo de validade.
São 4 anos ou, no máximo, 8 anos, se tiver condições de se reeleger. Mas eu sempre digo que ser prefeito de uma cidade, e eu fui secretário de Serviços Urbanos, eu fui secretário de Habitação de João Pessoa, secretário de Serviços Urbanos de João Pessoa, secretário de Infraestrutura de João Pessoa, eu conheço gestão municipal um pouco também, posso falar dela. Eu comparo sempre que cuidar de uma cidade é como se fosse o trabalho de uma dona de casa. Uma dona de casa, todo dia ela pega a casa, ela ajeita, ela arruma, organiza, deixa tudo pronto e passa o dia. Maravilha. Mas no outro dia de manhã ela acorda e tem que fazer o quê? Tudo Repetir. de novo. Tudo de novo. Cuidar da limpeza, cuidar da lâmpada que está queimada, cuidar ali de alguém, do filho que está precisando da saúde, cuidar. É assim. Não tem glamour nisso, não. Exige-se de quem está na condição de gestor, é muito trabalho e dedicação, é isso só. Tem espaço para o ego, não? Não, não tem. Não tem. Não tem. Se não entender que isso é missão, aí não consegue fazer gestão. E assim, é claro que eu não conheço os problemas internos da Prefeitura de Campinas, nem faria comentários levianos sobre isso de forma nenhuma. Eu sei que existe a dificuldade porque eu acompanho, claro, estou vendo aí o dia a dia e chegando junto quando é preciso. Nós identificamos um colapso no sistema de saúde de Campina Grande. Pessoas estavam deixando de ser atendidas. Eu não fui fazer disputa, não. Eu contratei foi o HELP. Eu contratei foi o Hospital Antônio Tagino, para que esses hospitais começassem a dar suporte a essas pessoas. Se você for no HELP hoje, do dia que a gente contratou, e eu acho que isso não faz 90 dias, deve fazer mais ou menos isso, tem 8.000, 9.000 pessoas que foram atendidas. Um resultado bem... E essas pessoas não estariam sendo atendidas se nós não tivéssemos tomado providência. Nós estamos fazendo em Campina Grande, construindo, eu fui hoje lá de manhã visitar, o maior hospital da mulher da Paraíba. São 304 leitos. Esse hospital vai ter uma função assim, fundamental, não só para Campinas, mas para toda a região, porque nós sabemos que o ISEA não está dando conta. Eu não estou criando isso aqui. O ISEA não dá conta da demanda. E a gente está fazendo um hospital moderno. Final do ano, Campina Grande e região receberá um hospital extremamente moderno, com centro de diagnóstico por imagem, que vai ser um hospital voltado não só para a mulher, mas um materno-infantil, que vai atender a tudo. Ou seja, é esse patamar que a gente está colocando na saúde pública da Paraíba. Sim. Que do jeito que tem um equipamento no Hospital Metropolitano de João Pessoa, uma hemodinâmica, que atende a quem tem um infarto do miocárdio, aqui em Campinas nós temos uma hemodinâmica, mas lá em Patos nós temos uma hemodinâmica. E a gente está fazendo isso nas 3 regiões do estado, nas 3 macro-regiões da saúde, para que o atendimento seja em toda a Paraíba. Você imagine alguém que morava no sertão, que mora no sertão, tivesse um infarto. O que é que acontecia? Entrava num carro, BR-230, e pedia a Deus para chegar em Campinas. As chances ou chegar em eram João mínimas, Pessoa, né? porque senão morria na estrada. Exato. Levar uma hemodinâmica para Patos já salvou 8.000 pessoas lá. Você imagina o que é alguém que mora lá no sertão ter que ir para ou Campina ou João Pessoa para fazer uma radioterapia. Tem um câncer, tem que fazer radioterapia. Primeiro que a radioterapia debilita a pessoa e muito. Claro. E a pessoa voltar mais 500 quilômetros para vir para casa. Uma tortura, né? Isso são coisas que a gente tem que se colocar na posição do outro, entender, encontrar alternativa. E nós encontramos, decidimos. Lá em Patos nós estamos instalando um acelerador linear. Só tem 2 na Paraíba. Nós estamos colocando o 3º lá em Patos. Para quê? Para que o cidadão não precise sair do sertão para vir para Campinas ou para João Pessoa. A mesma coisa, naquilo que se refere à hemodiálise. Todo mundo sabe que quem precisa fazer hemodiálise tem a vida limitada ao atendimento da hemodiálise. Sem dúvida. Morar em Monteiro, sair de Monteiro, quase 180 quilômetros, para vir em Campina Grande fazer hemodiálise. Depois voltar para Monteiro. Passar 4, 5 horas pendurado numa máquina. Voltar para Monteiro. E fica lá esperando 2 dias para fazer esse trajeto de novo.
Isso é uma coisa que não dá para entender. Sem dúvida. Quando eu cheguei no estado, nós tínhamos 3 centros de hemodiálise. Nós vamos deixar com 11 espalhados para evitar minimamente um deslocamento gigante desse. Uhum. Então, assim, essa leitura que eu faço é de quem, evidentemente, eu não sou médico, eu sou engenheiro, não entendo nada de medicina, mas Deus me permitiu ter a sensibilidade para entender que é preciso você estar junto e levar essa infraestrutura mais junto da população. Paraíba hoje se coloca numa condição de ser referência para o Ministério da Saúde em vários programas nossos. Uhum. Você imaginar que a Paraíba tem 2 UTIs aéreas. 2 UTIs O estado aéreas. do tamanho da Paraíba, O estado né? do tamanho da Paraíba, transportando pacientes SUS, gente. Não é paciente privado, não, é SUS. Eu cheguei recentemente lá em Cajazeiras e estava pousando para dar outro serviço de uma maternidade que a gente está ampliando lá em Cajazeiras, e uma das UTIs nossa estava lá embaixo. E eu fui logo lá ver, e estava uma ambulância ao lado da UTI, colocando um cidadão dentro do avião para decolar. E eu perguntei a uma senhora que estava lá, que por sinal era esposa do paciente, e eu perguntei o que era. Ela disse, não, ele teve um AVC hemorrágico. Eu disse, que horas? Ela disse, 9 horas da manhã. E eram 2 horas da tarde, quando eu estava pousando lá. Uhum. E eu estava com o secretário de saúde. E eu perguntei para ele, eu digo, e como era antes? Aí ele disse, infelizmente falecia. Não tinha chance. Sem perspectiva. Não tinha chance. O cara lá em Cajazeiras, um AVC hemorrágico, não tem um atendimento adequado. Só tinha aqui em Campinas ou João Pessoa. E como é que faz? Não fazia, gente. E eu imaginar que às 9 horas da manhã ele teve um AVC e às 2 horas estava sendo transportado. E eu sempre digo que nós não garantimos a vida de quem quer que seja. Claro. Isso aí é coisa de Deus. Mas oferecer tratamento com dignidade, aí sim é obrigação nossa. Então, assim, eu acho que fazer gestão pública é isso. É suar todo dia, é correr, esquecer o glamour, porque eu acho que muitas pessoas às vezes se perdem pela vaidade e imaginar que fazer gestão tem um glamour da função. Não tem. Nós somos absolutamente, eu me coloco sempre nessa condição, eu sou o servidor número 1, porque eu sou o governador, mas eu sou um servidor público. E servidor público é isso, é estar à disposição para servir. Se você entender que fazer gestão pública é isso, você vai se dar bem. Se você vai imaginar que fazer gestão pública é estar em coquetéis, em jantares, em viagens, aí sim você se perde. Governador, eu estou conversando aqui com o gestor, né? O gestor João Azevedo, mas eu também estou conversando com o homem, com a pessoa, com o ser humano, o João Azevedo, que tem cumprido agendas extensas, intensas, e provavelmente esse ano 2026 a coisa vai ficar ainda mais dobrada ou até triplicada, né? Mas o senhor teve, e puxando aí pelo assunto da saúde, o senhor teve 2 hiatos muito importantes aí no seu histórico, nessas 2 últimas gestões, 2023 e no ano passado, que o senhor teve intercorrências de saúde, né? Teve um problema cardíaco, precisou fazer um procedimento, inclusive se utilizou do serviço público também do Estado. E também, no ano passado, intercorrência com relação à cirurgia que precisou ser feita de urgência. E eu queria que o senhor falasse a respeito disso, a perspectiva do João Azevedo, ser humano, né? Não do gestor, mas em algum momento houve uma insegurança, um certo medo, um receio do processo que estava vivendo? Esse é o primeiro procedimento que eu fiz, de colocação de stent, tudo. Ele aconteceu de uma forma, assim, não foi, eu não diria surpreendente, mas enfim, eu vou contar resumidamente a história aqui. Eu estava em casa no sábado de manhã e meu cardiologista ligou e disse, você está onde? Não, estou em casa. Ele disse, você está me devendo um exame, já era para ter feito há não sei quanto tempo, vamos fazer o exame? Vamos, eu estava lá mesmo e fui para o hospital e fiz o exame. E no mesmo dia, no sábado, era quase 11 horas da noite, ele ligou para mim. Quando ele ligou, eu já imaginei que não era para tomar um vinho. Né? Infelizmente. Cardiologista ligando às 23 horas, e ele perguntou qual era a minha agenda, e aí eu disse, olha, amanhã é domingo, eu estou indo para Brasília, eu tenho uma agenda lá, segunda e terça, na terça de Brasília eu vou para Fortaleza, que eu tenho uma agenda do Banco do Nordeste lá, e volto na quarta-feira.
E ele disse, olha, eu vou pedir uma coisa a você, eu não vou suspender sua agenda, mas você nem suba escada, nem pegue mala. Aí Ou eu disse, seja, olha, eu disse, como é que você me diz um negócio desse? Não, porque, não, diga o que é que está acontecendo para poder você. seja franco. Aí ele disse, não, tem uma artéria principal do coração que está com 85% de obstrução, você pode ter um infarto a qualquer hora, Meu tal, não sei o Deus do quê. céu, que notícia. Aí eu disse, muito bem, então tem que fazer um procedimento? Ele disse, tem. Eu digo, então vamos fazer amanhã. Aí ele disse, não, não pode, porque você tomou contraste hoje, tem que ser depois de quarta-feira. Eu disse, depois de quarta-feira é quinta. Então vamos fazer na quinta. O mais urgente possível. Se era isso para fazer, eu também não tenho muita. E aí eu disse, vamos fazer. E marquei na quinta-feira e fiz o procedimento. E a decisão do local foi muito mais no sentido de que eu sou um privilegiado na vida porque eu tenho um plano de saúde. Claro. Né? Eu tenho um plano de saúde. E aí, poderia ter feito no hospital do plano, mas no dia que ele conversou comigo, eu perguntei, o equipamento do Metropolitano? Aí disse, não, o equipamento do Metropolitano é mais moderno do que esse outro hospital que você faria. Tem motivo para Aí não eu disse, utilizar. então por que eu não faço lá? Disse, não, eu também faço lá a cirurgia. E assim foi feito. E depois veio a história, né? Não, o governador quis capitalizar isso. Ora, gente, eu não tinha... Isso nunca não passou nem pela minha cabeça. Agora, é claro que muita gente veio com aquela história, não, tem que ir para São Paulo, tem que ir para não sei o quê. Não, de forma nenhuma. Essa é uma decisão muito consciente, até porque eu confio demais no meu cardiologista, Fulvio Petrucci, um cara que tem uma competência muito grande e garantiu que a gente faria um procedimento e tal, e deu tudo certo. Já essa é a segunda intercorrência aí foi mais complicado, foi uma vesícula, essa foi porque eu não desejo para ninguém ter uma dor que você tem quando tem uma crise dessa. É uma coisa assim, dilacerante. Mas enfim, também deu certo e eu estou aqui. E a gente, nesses momentos, claro que a gente se preocupa, mas eu acho que faz parte, é a máquina vai se desgastando mesmo, e eu já estou numa idade que já tem um bocado de coisa aí que deve estar gasta. Então, tem que só que pedir a Deus para durar mais tempo, é só isso. E falando nisso, governador, principalmente nesse segundo momento que o senhor deixou, né, a pasta, por questões de saúde, o vice-governador Lucas Ribeiro assumiu esse momento. E aí já é até uma oportunidade da gente conversar sobre isso, porque, obviamente, claramente, acho que nos lugares onde o senhor vai, o senhor é questionado sobre o momento atual da Paraíba, né, as questões eleitorais. O ano eleitoral não é esse ano, começou ano passado, né, de forma muito intensa. Então, o senhor acredita que esses momentos, essas oportunidades que Lucas teve de estar à frente da pasta, né, nessas circunstâncias ou em outras, de alguma forma capitaliza Lucas também ainda mais para assumir esse local que né, porventura, ou vai ser porventura dele? Eu não tenho dúvida. Lucas, a cada dia, se credencia mais ainda a essa condição de governar o Estado. Não só por ser um processo natural da democracia, sim, quando você tem o titular que se ausenta, o vice é que assume. Mas por ser parte de um projeto político que nós elaboramos e concebemos há algum tempo. Lucas, ele tem e terá todas as condições de continuar mantendo esse projeto no nível que ele está. Eu trabalhei muitos anos com planejamento na minha vida. Eu sempre, em gestão pública, trabalhei muito com planejamento. E assim, nós vamos fazer uma transição do governo agora, dia 2 de abril, porque não é segredo mais para ninguém. Sim. Eu vou sair do governo no dia 2 de abril, colocar meu nome à disposição da Paraíba para uma disputa para o Senado. Está lá, dia 2 de abril. Antes do dia 2 de abril, nós vamos fazer uma coletiva, que eu vou fazer uma apresentação do Estado. Mas se você lembrar, em janeiro do ano passado, nós lançamos um programa chamado Paraíba 25-26. Sim. Esse programa está em plena execução. Então, eu digo que, diferentemente de qualquer transição que já teve na Paraíba, Lucas vai receber o governo em plena execução de obras, com um conjunto de obras prontas para entregar,
outras em execução, outras em licitação, mas o que é mais importante, com dinheiro na conta para pagar todas essas obras. Isso que eu ia questionar, dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa, disponibilidade financeira. Disponibilidade financeira para pagar a todas essas obras. Então, Lucas terá a tranquilidade de 26 e 27 sem grandes problemas com relação à questão que eu passei lá atrás, de buscar para estabilizar o Estado e tal. Então, a gente tem essa tranquilidade. E, logicamente, ele é um cara extremamente inteligente, busca todo dia estar aprendendo, estudando, porque é natural. Natural. Eu tenho 50 anos de gestão pública, que eu faço gestão pública. É diferente do tempo que ele tem. Mas ele tem o conhecimento da máquina do Estado. Até porque as decisões, e eu gosto de fazer isso, muitas decisões são tomadas em conjunto. Lucas, olha, vamos fazer esse projeto. Nós vamos tocar esse projeto aqui. Nós vamos fazer grandes projetos que a Paraíba vive hoje. Ele tem pleno conhecimento e sabe exatamente como vai acontecer, como é que vai tocar. Eu talvez seja a mania de professor, fui professor durante muitos anos na minha vida. Então, eu tenho mania, isso faz parte de mim. Quando eu estou tratando de uma pauta, explicar o que é que nós estamos fazendo. Explicar detalhadamente e tal. E aí, como eu disse, Lucas tem a consciência de que vai assumir o governo no dia 2 e tem que estar preparado para isso. E ele tem realmente mantido reuniões com os secretários, com cada pasta, entendendo, estudando muito. E isso é muito bom, por isso que me deixa muito tranquilo. Essa é uma questão resolvida para mim, né, na minha cabeça, enfim. Muito que às bem vezes, pontuada. As pessoas ficam imaginando assim, como é que vai ser? Não vai ser nada. A minha rotina vai ser absolutamente diferente. Porque, como eu disse, faz 40 anos que eu acordo, tomo café e começo a tomar decisão. Eu passo o dia tomando decisão porque essa é uma condição que é exigida de quem é gestor. Isso como é que é feito, isso aqui, para quê? Como é que vamos fazer isso, como é que você passa o dia inteiro fazendo isso. Eu vou acordar no dia 3 sem essa obrigação. De fato, de fato. Me parece que o senhor não tem essa... Se tem, o senhor disfarça muito bem essa ansiedade, porque às vezes essas fustigações, essas perguntas são baseadas muito nessa ansiedade de como vai ser a coisa, de como é que vai ser a resposta do governo, com uma figura mais jovem à frente da cadeira do executivo. E me parece que o senhor está sempre muito tranquilo. Isso é fruto do seu pragmatismo mesmo, não só de gestão, mas o senhor advém de uma linha, né, mais prática, mais pragmática, o senhor é de exatas, acho que tem isso também, né? Tem um pouco de cada coisa. E tem mais coisas, né? Tem a idade que ensina você muita coisa. Mas imagine só. Às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, você vai sair em abril? Por que você não sai em dezembro? Eu digo, porque em abril é uma opção minha. Em dezembro eu serei exonerado. Verdade. Não tem terceiro mandato. Não tem terceiro mandato. Em dezembro eu sairei de todo jeito do Estado. Se há um projeto, que não é um projeto pensado individualmente, é um projeto de partido, é um projeto que tem do pedido, né, da influência do presidente Lula com relação a essa possibilidade de eu disputar o mandato, assim, discutido na família. Isso é uma coisa que na minha família está equacionado, né? E tem que ser o primeiro passo, quando eu fui tomar a decisão, foi discutir internamente, né, com meus filhos para dar opinião e minha mulher, logicamente, que vai ser impactada porque é uma mudança de vida. Claro. É uma mudança de vida significativa. Então, conversar com isso. Então, essa é uma coisa resolvida. A sensação de que eu dei o meu melhor é o que me dá essa tranquilidade. Eu não estou dizendo aqui que fiz tudo, longe disso. A Paraíba tem muita coisa que precisa ser feita. Eu tenho a consciência de que a Paraíba que eu estou e deixarei agora em abril, ela é muito melhor do que a Paraíba que eu recebi em janeiro de 2019. Essa eu não tenho dúvida. Aí é só olhar os índices. É só olhar os números. O estado da Paraíba é o primeiro estado no ranking de competitividade dito pelo CLP lá de São Paulo. O estado da Paraíba é o estado em que tem
a maior liberdade econômica para investir do Nordeste e o quinto do Brasil. Não sou eu que estou dizendo, é o Instituto Mackenzie de São Paulo. A Paraíba tem o melhor IPS, que é o Índice de Progresso Social, do Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Não sou eu que estou dizendo, é o IPS. Se você entrar em ips.org, você vai ver. O estado da Paraíba tem um PIB que cresce mais do que o Nordeste, mais do que o Brasil. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o IBGE. O estado da Paraíba tem, só esse ano de 25, gerou mais de 25 mil empregos. Não sou eu que estou dizendo, é o CAGED que está dizendo. Então, assim, eu sei a caminhada que nós fizemos. Por isso que eu sou muito tranquilo com isso. E isso me dá essa tranquilidade que talvez a gente possa passar e que não é falsa, não é assim, jogo de cena. Eu sou assim porque eu sou assim. E não transformo as coisas como sendo a última coisa da vida, de forma nenhuma. Eu vou para uma disputa eleitoral, é uma disputa como qualquer disputa eleitoral, só tem dois resultados. Ou a vitória ou a derrota. Sim. Ou você é eleito ou você não é eleito. De toda forma, essa será, em sendo eleito, a minha última participação eleitoral. Uhum. Eu quero continuar ajudando o estado da Paraíba, se me for dada a honra, evidentemente, do jeito que me foi dado por 2 mandatos para governar o estado, me for dada a honra de representar a Paraíba no Senado, farei com maior dedicação, do mesmo jeito que eu fiz aqui no governo do estado. Mas se não for, também não tem problema. Aí eu cuido da minha vida no outro canto. Pois bem, governador, inclusive, eu sempre digo isso, e aí eu escuto muito isso de gestores, que estão, principalmente pessoas que estão à frente de cadeiras do executivo, que estão em cadeiras do executivo, de que a gestão ela se faz também com boas relações, né? No âmbito político e no âmbito, digamos, social também. Mas como a gente está falando de um ano eleitoral, né, não tem como fugir muito dessa coisa das relações político-partidárias. A gente tem que se ater também a esse assunto. Isso eu tenho visto, tenho acompanhado suas agendas, sou sempre muito perguntado, questionado a todo momento sobre essas alianças que foram desfeitas, né? Enfim, a base que rompeu e quais as consequências disso. Já dá para sentir na prática, porque quando se faz um panorama, se constrói um panorama eleitoral, essa leitura, dá para se ter uma noção do que aquilo impactou. Então, a saída de Cícero Lucena da base, as pessoas ou as figuras que continuam fazendo esse movimento, e da mesma forma, quem tem chegado na base para somar, já dá para ter esse cálculo ou ainda é cedo? Não, acho que ainda é cedo. Eu aqui vou fazer uma divagação, um pouco de conversa aqui. Na verdade, a política hoje, ela caminha por trilhas que me preocupam muito. Sinceramente. Na hora em que você tem pessoas que abrem mão de um projeto coletivo para ir em busca de projetos pessoais, você começa realmente a ter a preocupação. Essa foi a questão do prefeito Cícero. Era um projeto pessoal dele de ser candidato. Não era um projeto do grupo. O projeto do grupo estava muito claro. E desde o começo ele demonstrava que não aceitava essa decisão final? Várias vezes em reunião ele disse que não seria candidato de forma nenhuma, enfim. E depois teve a decisão de tomar, e como eu digo, a decisão de ser candidato, e como eu digo, decisão pessoal eu não comento, porque aí faz parte da vida de cada um. Mas argumentos de que não houve diálogo, de que não houve, isso não existiu, porque aí eu participei de todos os momentos. Mas na hora que você tem um argumento do tipo, não, mas é a minha última chance, aí deixa de ser argumento político. Passa a ser uma posição pessoal em busca de um projeto pessoal. E aí eu não participo disso. Então, essa é uma questão. Aquelas pessoas, e aí agora eu falo não da chapa majoritária, mas das chapas proporcionais. Existe uma dança muito grande, né, pelo menos através de mídia, de pessoas... eu não sei qual é o partido que eu vou ser candidato, eu estou fazendo contas, Na hora que você transforma a política única e exclusivamente em uma conta,
aí realmente o caminho não está muito bom. Porque política, na verdade, você tem que definir seu posicionamento e aonde você vai estar disputando a partir de um projeto, a partir daquilo que a gente acredita do que é fazer política, daquilo que tem convergência com um determinado grupo, para você estar junto. Porque não cabe, evidentemente, se você tem uma crença de que o melhor caminho é você estar num projeto, que seja um projeto que seja progressista, um projeto que tenha uma visão social importante, uma visão de inclusão importante. Você não pode, de repente, pelo simples fato de que você fez uma conta e que acha que vai ter chance de se eleger lá na extrema-direita, você dizer que vai ser candidato pela extrema-direita porque você tem mais chance de se eleger. Trocar de bandeiras. Então, isso é o que me preocupa na política. Eu acho que as pessoas precisam ter, e a população fica sem entender esses movimentos que muitas vezes acontecem na política. Eu tenho uma crença, e muita gente pergunta, por que você vota em Lula? Eu voto em Lula porque eu concordo com a forma de Lula fazer gestão. Esse país saiu do mapa da fome lá atrás e teve uma gestão que fez o país voltar a entrar no mapa da fome da ONU. O presidente Lula, através de suas políticas de inclusão agora, fez o Brasil sair novamente do mapa da fome. O Brasil é um país que tem a menor taxa de desemprego histórica, da mesma forma que a Paraíba. Paraíba tem a menor taxa de desemprego desde que se começou a medir essa coisa lá no IBGE. O Brasil tem uma reserva hoje no mundo. O Brasil é respeitado enquanto comunidade internacional no mundo todo. Ou seja, esse é o país que eu quero. Não é o país do negacionismo. Não é o país que desconhece os avanços da ciência, da pesquisa, da inovação. Ou seja, se eu me identifico com essa forma de fazer gestão, então eu não posso estar no outro canto. Eu vou estar nesse lugar. E o que eu acho e o que eu falo e cobro muito dos parceiros políticos é exatamente isso. É que a gente tenha coerência. Coerência naquilo que a gente acredita e onde nós vamos estar. Tem que estar alinhados a essa posição. Senão, a política vai virar um grande negócio. E um grande negócio aí não é política. Aí é negócio. Então, eu não sou inocente a ponto de imaginar que pessoas não façam acordos políticos olhando seu próprio umbigo. Claro, infelizmente, são pessoas. Mas eu ainda aposto de que é possível, sim, você fazer política acreditando numa coisa muito mais global, muito maior do que o interesse pessoal. Eu aprendi na minha vida, com meu pai, em casa, que o interesse privado jamais poderá se sobrepor ao interesse público, ao interesse coletivo. E quando você pensa coletivamente, você vê quais são os projetos melhores. Então, às vezes você se decepciona aqui e acolá. Foi uma decepção. Né? Mas você também tem alegrias quando pessoas chegam para você para dizer que vão participar de um projeto porque acredita no que nós fizemos. Vocês são jornalistas, vocês acompanham o dia a dia desse Estado. E eu posso dizer, não por vaidade pessoal, porque isso já passei da idade desse tipo de vaidade, de coisa. A Paraíba vive um grande momento hoje. Vive um grande momento na economia, vive um grande momento nas políticas públicas. E isso é fruto do trabalho de muita gente. De muita gente. Eu sempre digo que um grande governo começa com um grande time. Com uma grande equipe que você possa montar. Porque verdadeiramente são as pessoas lá na ponta que conseguem fazer esse trabalho. Eu às vezes brinco e digo que eu sou só animador de torcida. Vamos que vamos e todo mundo vai junto e vai dando certo. Então você tem que ter um grande time. Esse time é quem faz verdadeiramente acontecer. Criar o que nós conseguimos criar na Paraíba, que é um estado que tem a capacidade hoje de olhar para quem tem fome no estado
implantar um programa como está na mesa, que agora em fevereiro vai para todos os 223 municípios do estado da Paraíba. Levando comida, porque ainda nós somos um estado muito pobre. Mas olhar para isso não significa esquecer o futuro. Por isso que nós estamos implantando o primeiro Centro Internacional de Computação Quântica na Paraíba. Não existe no Brasil um computador quântico. São 10 países no mundo que têm computadores quânticos. E nós vamos ter um no Brasil e vai ser na Paraíba. Na Paraíba. É esse olhar. É o que eu estou tentando dizer em termos do que é fazer gestão. Eu sou num tempo que quando você ligava a televisão e queria mudar de canal, você tinha que ir lá na frente e mexer numa coisa chamada seletor. Também acompanhei esse tempo. Não, eu não acredito, não. Acompanhei. Aí você girava o seletor para mudar de canal. Uhum. Fazer gestão pública é isso. É você estar seletor da saúde, de tarde eu estou com o secretário de segurança, rodar para a infraestrutura, rodar para o futuro. Aí você roda um pouquinho, aí tem uma cidade na Paraíba que não tem água. Desafio. E aí você tem que dizer assim, como é que eu posso pensar em computação quântica, enquanto que Santa Cecília, na Paraíba, há 3 anos atrás, não tinha rede d'água? As disparidades. Mas você tem que olhar os dois. Exato. Porque você tem que atender a essa demanda e tem que olhar o futuro, porque o futuro está aqui e vai lhe cobrar isso. E eu me lembro muito de Santa Cecília, foi muito marcante na minha vida isso, porque a gente colocou a rede d'água na cidade toda. A cidade não tinha torneira, as pessoas não tinham. É arcaico mesmo o sistema. Não existia rede de distribuição nas ruas. E nós colocamos tudo lá. E no dia que eu fui inaugurar, tinha uma criança, assim, uma garotinha de 12 anos, que ela me puxava assim pela camisa, querendo falar comigo, mas era na hora que eu estava fazendo o discurso de inauguração. E eu disse assim, um pouquinho, peraí. E terminei. Quando eu terminei, virei para ela, disse, diga, pronto, agora nós vamos conversar. O que é que você quer dizer? Aí ela disse assim, eu vou tomar banho de chuveiro. Arrepia, né? E aí eu disse assim, no momento para mim foi no meio ali daquela confusão, eu fiquei olhando assim, mas depois quando eu fui andando no carro, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, quantas vezes na minha vida eu tomei um banho de chuveiro? Algo tão comum para a gente, né? Não dá a menor importância, lavar as mãos, tomar banho de chuveiro, o que é isso? Sabe? Mas para aquela criança tinha 12 anos, ela nunca tinha tomado um banho de chuveiro. Impactante. Então, muito. assim, fazer gestão pública para mim é ter obrigatoriamente que fazer essas leituras. Ouvir muito. Chegar em Barra de Cima, um distrito de São Bento, lá no interior do sertão, lá no sertão da Paraíba. Eu cheguei lá, tinha uma senhora que veio falar comigo e ela disse assim, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode, claro. E ela me deu um abraço assim, e ela estava com óculos escuro, e ela levantava o óculos assim, e disse, olha, ó. Eu não entendi o que era aquilo. Disse, mas o que é isso? Ela disse assim, eu fiz a cirurgia de catarata, eu estou vendo tudo pelo Opera Paraíba. Aí você tem a sensação, enquanto gestor, de que a política está chegando onde tem que chegar. A política tem que estar chegando onde tem que chegar. Né? É nas pessoas. Não interessa se está em Barra de Cima, não interessa se está em Campina Grande. Claro que não. Todo mundo tem que ter o olhar do governo. E assim, bem ou mal, foi isso que nós tentamos fazer nessa gestão. Foi ter esse olhar sobre as demandas reais da população. Sobre você chegar lá numa região seca como Monteiro, na casa de uma pessoa que a vida inteira teve água na casa dela porque colocava água em cima de um jumento para carregar lá não sei de onde para vir para casa dela. E você botar um ponto d'água. Muda a vida da pessoa, né? Você está mudando da a vida. família. E as pessoas às vezes chegam para mim e perguntam assim, qual foi a maior obra que você realizou? Ah, não sei. Eu não sei. A obra ela não pode ser medida nem pelo valor. Se for obra grande, o canal Acauã, R$1 bilhão. As adutoras do Cariri e do Curimataú, R$1 bilhão. Extensão, as duas adutoras que dão 720 quilômetros de extensão. Mas a mais importante... Não, a mais importante é aquela que transforma a vida de alguém. Seja o tamanho que for, o investimento que for. Se ela mudar a vida de alguém, aquela é mais importante para aquela pessoa. Então, assim, continuo dizendo,
o que eu busquei ao longo desses anos foi ter a capacidade de ouvir, a paciência de ouvir, ter condições verdadeiramente de dizer assim, isso dá para resolver, aquilo não dá para resolver. E isso faz uma diferença fundamental no governo. Quando o senhor fala na escuta, consequentemente está falando em relações, em construir relações. E recentemente uma figura da oposição foi classificá-lo e foi questionado, fustigado, sobre o que é que ele classificava de negativo na sua gestão, ou enfim, o senhor claramente já foi perguntado sobre isso. E eu vou perguntar novamente porque eu quero ouvir, né, aqui nessa bancada. Mas ele me parece que ele procurou uma resposta e o máximo que ele encontrou foi que o senhor não tinha muito trato político dentro do meio político. Mas me parece que na contrapartida o senhor valoriza essas relações com as pessoas, com o ser humano. Aí como é que o senhor recebe isso? E quando uma figura é questionada sobre um ponto negativo da sua gestão, ela responde que o senhor não tem esse trato político, que tem grandes obras, que fez, que entregou, mas que não tem o trato. Que trato é esse? Eu acho assim, às vezes as pessoas buscam justificativas para justificar a sua própria decisão ou seus atos. Esse é um ponto que precisa ser compreendido. Segundo, eu vi um comentário de um deputado que disse que eu não sorrio muito. Eu é um cara que não liga para mim para perguntar como é que está a minha família. E eu realmente eu não tenho esse hábito. Se eu encontrar com a pessoa, como é que vai, tudo bem e tal. Talvez as pessoas tenham se acostumado a um tipo de política que isso era mais importante do que asfaltar 210 cidades, fazer 213 creches pela Paraíba fora, investir 5 bilhões de reais em infraestrutura, fazer o Centro Integrado de Comando e Controle de Patos, de Campina, de João Pessoa. Talvez as pessoas valorizem mais isso do que a entrega. Eu, por opção, eu decidi que a minha gestão seria voltada para a entrega. Seria voltada para atender ao máximo, nos limites que o Estado tem, evidentemente, as entregas, as demandas, na melhoria da qualidade de vida real das pessoas. Não tem para onde. Não tem para onde. E se algum deputado ou algum líder se sentir ofendido porque eu não sorri, porque eu não perguntei como é que vai a família dele, aí eu sinto muito. Eu sinto muito. Porque eu acho que isso é importante fora da política. As relações sociais. Isso é relações sociais, mas na política não. Na política eu quero estar junto com todo mundo e tenho... E confesso que eu acho que eu sorrio mais do que eu precisava. Eu acho que eu já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Eu sou nas minhas relações, eu sou muito tranquilo, eu sou muito despojado desse tipo de rito muito, né, muito rigoroso nessas coisas, até em solenidades, às vezes, eu faço um tipo de fala que é muito mais descontraída do que qualquer outra situação. Então, eu não consigo, com certeza eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu não tenho essa pretensão, nem estou preocupado. Se esse foi o defeito que alguém achou em mim, eu estou feliz. Sinceramente, eu estou feliz. De todos os defeitos? De todos os defeitos. O menor. Dizer esse aqui é tão ruim. Ruim é se ele dissesse que era um governo corrupto, que era um governo que não produzia, que não entregou as coisas, que não fez escola, que não fez creche, que não fez nada. Aí sim, aí eu estaria extremamente preocupado. Mas esse eu vou entender, é a crítica que vem, mas... Recebe bem. Está resolvido para mim. De forma positiva. Falando em relações, antes da gente terminar a conversa, governador, PT, o Partido dos Trabalhadores, já tomou sua posição, né? Defende a sua candidatura, ao passo que, de forma entrecortada, invertida, defende também a candidatura do senador veneziano Vital do Rego, mas com relação à candidatura majoritária ainda vive um impasse, né? E aí, o senhor falava muito em coerência agora há pouco, né? Em defender bandeiras. Essa situação, como é que o senhor classifica? Há uma conversa mais, digamos, mais próxima do PT hoje? Digamos que já se sabe mais ou menos qual será a decisão final? Porque é um martelo importante a ser batido aqui no Estado, né? Não tenho dúvida.
Inclusive, as pessoas às vezes perguntam se eu considero o PT da base, eu digo, claro que sim. Até porque o PT está no governo desde janeiro de 2019. Sim. Com secretarias importantes. Eu considero o PT da base desde sempre. Continuo dizendo isso. Entretanto, você muito bem colocou, o PT vive um momento de tomada de decisão em que o próprio presidente da República falou até numa solenidade, eu estava em Brasília, Sim. e ele fez uma fala no sentido de que, e tem me dito pessoalmente, que me apoia nessa decisão e que vai me ajudar, enfim, nessa decisão. Por outro lado, ele também tem dito que interessa a ele a eleição de veneziano. Ele disse isso já publicamente. Ora, eu tenho com o PT uma relação muito aberta, já tive várias reuniões com a presidente Cida Ramos e com todos os membros da executiva do PT, e de uma forma muito aberta. Entretanto, o PT está para decidir, por conta dessa relação que tem o PT com relação ao senador veneziano e o governo do Estado. Mas eu digo que eu interfiro pouco até no meu partido, quanto mais no partido dos outros. Eu acho que todo mundo tem que tomar uma decisão. O presidente já demonstrou claramente qual é o posicionamento que ele tem, e isso vai ser resolvido dentro dos próximos dias. Eu espero, claro, continuar contando com boa parte do PT. Até porque o PT tem correntes que não estarão jamais comigo. Exato, eu já ia comentar sobre Já isso. tem correntes que jamais estará comigo, por uma questão, não é política, não é partidária, não é nada, é questão de origem pessoal. Então, uma parte do PT não estará comigo. E como nunca teve integralmente em nenhuma campanha. A federação, por exemplo, na eleição de 22, esteve comigo, o PCdoB, o PV e boa parte do PT estiveram na campanha. Mas um dos segmentos do PT não esteve. Evidentemente que não faz falta porque eles fazem defesa de uma outra candidatura. Pois bem, o senhor fala dessas correntes do PT, que logicamente, né, para quem faz uma boa leitura política sabe como é que funcionam as coisas, enfim, todo o histórico dentro do próprio PT é uma questão muito mais partidária do que qualquer relação externa, né, incluindo a relação com o senhor. E recentemente o senhor se colocou a respeito do ex-governador Ricardo Coutinho, né? Seu posicionamento é o mesmo? Permanece igual? Na sua leitura, uma contradição nas colocações do ex-governador? Na verdade, o ex-governador ele fez uma escolha de um caminho pessoal, é uma decisão dele, né, com relação a posicionamentos políticos e, na verdade, tem muito pouco a ver com questões políticas. Além de uma questão pessoal de um rompimento político que teve em 2019 por uma série de fatores que a Paraíba toda conhece e que era exigido de mim determinadas coisas que eu não faria jamais. E aí não foi possível conciliar esses interesses ao longo do tempo. E ele fez a escolha dele. Para mim, na verdade, é um posicionamento que não me preocupa, eu não tenho, assim, se você olhar, eu jamais tive a preocupação, em momento algum, de estar fazendo falas de agressão com relação ao ex-governador, mas ele tem uma obsessão com relação a esse ódio que ele desenvolveu com relação a mim, que para mim deve fazer mal para ele. Para mim, não. Eu não tenho essa preocupação, não. Falando nesse novo momento, governador, há perspectivas de que o Avante some também a base? Como é que é essa história? É um momento histórico isso. Na verdade, é uma relação criada a partir da presidência nacional do partido, numa ação do deputado Aguinaldo Ribeiro e Hugo Mota, junto ao partido. Tanto é assim que hoje está sendo encaminhado uma nova executiva estadual, Sim. Enfim, onde o partido estará alinhado com o nosso projeto. Governador, quero agradecê-lo demais pela participação, por ter aberto esse espaço na sua agenda. A gente comentou isso aqui e eu sei o quanto é difícil, né? Abrir um espaço para uma entrevista, para estar no local, no veículo de comunicação. Nos sentimos muito honrados por isso, viu? Muito obrigada mesmo e sucesso na caminhada. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado. Aí,
Hoje pode. Hoje, eu acho que esse nome é extraordinário. Pertinente, viu? Hoje pode. Eu acho que hoje a gente pode na Paraíba se orgulhar. Eu acho que hoje a gente pode na Paraíba ter uma autoestima muito grande. Eu acho que hoje na Paraíba a gente pode celebrar que a Paraíba é vista em 156 países do mundo afora, com campanhas publicitárias que a gente faz. Hoje a Paraíba pode se orgulhar de receber cada vez mais investimentos. Eu tive essa semana uma alegria enorme quando um grande grupo de hotelaria, como o Vila Galé, que tem 52 hotéis em funcionamento e mais 12 em construção, decide construir um hotel, chamar Hotel Boutique, num prédio antigo, histórico, lá de João Pessoa. Isso vai fazer com que o turismo tenha um outro elemento importante. Eu fico muito feliz com isso e eu acho que hoje pode muita coisa na Paraíba que não podia antigamente. E que bom. Agradeço demais esse convite. Para mim foi um bate-papo. E eu sempre digo isso, eu gosto muito mais de bate-papo do que de entrevista. Uhum. E aqui nós tivemos um belíssimo bate-papo. Obrigado a você, Milena. Que bom, que bom. Agradeço, governador. Uma honra para nós mais uma vez. E dizer aqui também para os nossos espectadores que nos acompanham no canal da Rede Ita e também pela TV, pelo canal 18.1, que nós somos muito felizes porque o Hoje Pode ter crescido a ponto de nós trazermos o governador aqui, né, fazemos com que ele pausasse a sua agenda para estar aqui conosco e, sem dúvida alguma, por consequência, que isso acabasse rendendo uma audiência muito expressiva. Muito obrigada a você que nos acompanha e vamos seguindo, viu? Nos próximos dias, nas próximas semanas, teremos muitas conversas produtivas importantes aqui como essa de hoje, nessa bancada. Hoje pode, amanhã também, sempre estaremos por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.